Com relação à classificação das constituições, quando a gente busca classificar algo, nós estamos tentando identificar quais são os seus marcos principais, os seus traços distintivos. E eu trago aqui 5 categorias de classificação que são comumente identificadas em provas de ordem e concursos públicos. Existem outras muitas classificações identificadas pela doutrina, mas vamos aqui focar em apenas 5 delas. Com relação à origem das constituições, as constituições podem ser outorgadas ou promulgadas. Uma constituição outorgada é aquela que é imposta ao seu povo, que não é precedida de um debate democrático, ou seja, que é enfiada a goela abaixo, né? Como foi o caso da Constituição de 1967, do regime militar, que foi imposto aos brasileiros, assim como a Constituição de 1937, da de Getúlio Vargas, Constituição polaca, semelhante à Constituição polaca, né? que foi imposta também ao povo brasileiro. Já uma Constituição promulgada é aquela que é fruto, que é resultado de um debate democrático, que é precedida de uma Assembleia Nacional Constituinte, que vai discutir os seus termos e aprová-los após deliberação dos participantes ou dos seus representantes. Que foi o caso da nossa Constituição atual, a qual foi precedida de uma Assembleia Nacional Constituinte e que resultou na sua promulgação no ano de 88. Com relação à forma das constituições, elas podem ser escritas ou não escritas. Escritas são constituições instrumentais, ou seja, elas possuem um instrumento, um documento escrito chamado Constituição, onde nós podemos conceber todas as normas do nosso país, que é o caso de todas as constituições da nossa história brasileira. Constituição não escrita ou costumeira, constitucionária, são constituições que não estão documentadas. Não existe um documento chamado Constituição. O que existe, na verdade, é uma série de tradições, de valores que são perpetuados de geração em geração e que são tidos como de importância fundamental, de hierarquia suprema no ordenamento jurídico. Exemplo da Constituição da Inglaterra, não existe uma Constituição propriamente dita, existem máximas leis constitucionais, mas alguns valores como a monarquia são de tão fundamental e tradicional importância que é inegável você dizer que trata-se de um valor fundamental deste país. Com relação à forma de elaboração da Constituição, este é uma classificação que está muito vinculada à anterior. Constituições dogmáticas são aquelas que são fruto de um debate teórico, intelectual ou de representantes eleitos pelo povo. Portanto, fatalmente são constituições do tipo escrita. Constituições históricas, por outro lado, são aquelas que ao longo dos anos vão se constituindo na medida em que os valores, as tradições vão sendo praticados e repetidos e valorizados por um povo. Que aí, fatalmente, são constituições, portanto, do tipo não escrita também. Quanto à extensão de uma Constituição, diz respeito ao alcance do texto constitucional, se ele é sucinto ou não, se ele busca trabalhar questões apenas de fundamental importância para a organização de um país, ou se ele se preocupa com questões de menor importância. Uma Constituição sintética, é aquela que é resumida, certo? Que ela se resume tão somente aos aspectos de importância fundamental para a organização política e jurídica de um país. Um exemplo disso é a Constituição mais antiga da história, que é a Constituição dos Estados Unidos da América, de 1787, que continua em vigor até hoje, a primeira, e que está em vigor aí há mais tempo. Então, que ela possui 7 artigos. Cada um desses artigos possui desdobramentos, mas são 7 artigos. Artigo 1º trata do Poder Legislativo, o 2º do Poder Executivo, o 3º do Poder Judiciário, o 4º das relações entre os Estados da Federação, do 5º sobre emenda à Constituição, possibilidade de alterar a Constituição, o 6º sobre a hierarquia da Constituição e das leis, e o 7º sobre a ratificação, ou seja, a confirmação da Constituição pelos Estados membros. Ou seja, 7 artigos que tratam totalmente de questões de extrema importância para a organização de um país. É uma Constituição, portanto, sintética. Já a Constituição brasileira de 1988, ela é sintética? Não, ela é analítica, ou seja, uma Constituição que se preocupa também com assuntos de segunda, que são a terceira importância. Um exemplo disso fica muito claro no artigo 242, parágrafo 2º da nossa Constituição, que diz: Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Grandes coisas. Isso é de fundamental importância, de tamanha importância para que esteja previsto expressamente no nosso texto jurídico de maior importância? É óbvio que não.
né? Poderia ser regrado que fosse por uma lei federal, mas não na Constituição Federal. Então, um exemplo do porquê a nossa Constituição ela é do tipo analítica e não sintética, porque ela se prende também a N outros fatores que não apenas aqueles de fundamental importância para a organização do nosso país. Muitos deles poderiam estar previstos numa lei federal e não na Constituição. Tá? E uma última classificação diz respeito à estabilidade, a possibilidade de você alterar uma Constituição. E aqui nós temos algumas classificações a mais. Uma Constituição ela é rígida quando o rito, né, o processo para você alterar o texto de uma Constituição, ele é mais difícil do que aquele utilizado para alterar o texto de uma lei comum. Né? No Brasil, para você alterar o texto de uma Constituição, você vai ter que passar por 2 votações em cada uma das casas do Congresso Nacional, ou seja, 2 votações na Câmara, 2 no Senado, tendo 3/5 de aprovação em cada uma dessas casas, em cada votação, e além disso não pode versar sobre N fatores em si essa alteração. Então é um processo muito mais rígido do que aquele dedicado a alterar uma lei comum, onde basta a maioria simples, a maioria dos presentes na sessão legislativa para você alterar o texto desta lei. Tá? Uma Constituição flexível, por outro lado, para alterar o seu texto, você vai utilizar as mesmas regras do que para alterar uma lei comum. Né? Então ela é, como o próprio termo disse, mais flexível no que diz respeito a essa alteração. E essa Constituição mais antiga da história, que é a Constituição dos Estados Unidos, acreditem ou não, é uma Constituição flexível. Tá, mas por que os caras estão com o mesmo texto até então e só tem 7 artigos? Porque a cultura constitucionalista deles é muito mais madura que a nossa. Eles têm muito mais anos do que nós no que diz respeito à cultura constitucionalista. Né? Nós ainda estamos engatinhando, né? Afinal de contas passamos por diversas reformas constitucionais, enquanto que os Estados Unidos da América não. Né? Eles têm muito mais solidez no que diz respeito às suas tradições e à sua mentalidade em relação à Constituição. Tanto que lá, se você fala fazer uma nova emenda, lá dá motivo para muito arranca-rabo. Enquanto que aqui no Brasil, não. Né? Vira e mexe, estão mudando a Constituição, nosso texto mais sagrado. Certo? Constituições semi-rígidas seriam um misto no que diz respeito a uma Constituição rígida e uma Constituição flexível. Para você alterar algumas normas, você vai ter que utilizar do rito das emendas constitucionais. Para você alterar outras normas, você vai alterar como se lei comum o fosse. E aí nós temos um exemplo no Brasil da Constituição Imperial, primeira Constituição brasileira, que em seu artigo 158 diz que é só constitucional o que diz respeito aos limites e atribuições respectivas dos poderes políticos e aos direitos políticos e individuais dos cidadãos. Tudo que não é constitucional pode ser alterado sem as formalidades referidas pelas leis ordinárias. Portanto, a Constituição do Império ela era rígida no que diz respeito aos poderes políticos e direitos políticos individuais dos cidadãos. Então, nesse ponto, só se altera por emenda à Constituição, aquele rito mais rígido. Todos os demais assuntos são alterados como se lei comum fosse. Portanto, no que diz respeito ao restante, seria flexível. Constituições imutáveis, como o próprio termo já diz, não podem ser alteradas. São constituições, por exemplo, como as atreladas a estados de matriz teocrática, exemplo do Vaticano, né, em que o seu texto base é a Bíblia. Então você não tem como fazer uma atualização lá na Bíblia mudando algum versículo dela, os mandamentos em si. É proibido cobiçar a mulher do próximo, exceto se for muito gata. Não, não pode, você está mexendo na palavra de Deus. Né? Então, por a própria lógica em si e pela própria cultura desses povos, desses países em si, né, dos seus fundamentos, não é possível alterar o seu texto base, né, sua Constituição. E constituições super rígidas, isso já é uma inovação de alguns, inovação já entre aspas, né, mas é uma cultura de alguns doutrinadores que entendem que algumas constituições, mais do que rígidas, são super rígidas, porque no que diz respeito a alguns assuntos, não é passível de alteração, como é o caso do artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição Federal, que diz que o que diz respeito aos direitos e garantias individuais, ao voto universal, secreto e periódico, obrigatório pode deixar de ser, a forma federativa de Estado e separação dos poderes não é passível à emenda à Constituição. Né? Mas a nossa Constituição, o que? Ela é rígida ou super rígida, então? De acordo com a maioria da doutrina, ela seria rígida. Portanto, numa questão objetiva, entre rígido e super rígido, assinado rígido. Agora, no que diz respeito a questões discursivas, em que você tem que, às vezes, apontar mais de uma corrente, diga que, de acordo com a maioria, ela é rígida e, de acordo com a corrente minoritária, ela é super rígida. Tá?